com a sua boca. Adorado, engrandecido seja o Senhor, Pai. Oh Deus, aleluias. O Senhor, Ele tem a eternidade para te entregar. Mas enquanto não chega esse dia, o Senhor, Ele é um Deus de poder. Ele é um Deus que Ele nos dá unção e poder para transformar vidas, para restaurar, para o pecador largar o pecado, para aquele que está doente ser curado. E o Senhor, Ele está aqui. Ele não é um Deus de futuro, não. Ele é o mesmo de ontem e de hoje e de amanhã e de eternamente. Aleluias. E nós cremos que nessa noite o Senhor está aqui. E eu continuo dizendo: o Senhor está aqui, igreja. Aleluias. Aleluias. Vamos dizer ao Senhor: oh, se derrame aos teus pés, ao som da sua voz.
Deus eterno e soberano. Aleluias. Adorado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluias. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui. E Ele quer tomar o teu ser. Ele quer invadir o teu ser. Aleluias. Quando nós buscamos a face do Senhor e nós nos enchemos do Senhor, querida igreja, nada, as portas do inferno, ela não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Então não há mal, não há doença, não há mal algum que possa contra a tua vida, destruir a tua vida. Então eu digo para você, nada é maior do que o nome do Senhor Jesus. Portanto, igreja, com toda a tua força, busque a face do Senhor nessa noite. Abra o teu coração, rasga ele, rasga o teu coração e deixa o Senhor falar contigo. Deixa o Senhor te transformar. Deixa o Senhor fazer você mergulhar nas águas do Senhor. Aleluia. Canta comigo. Existe rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, ele vai te curar, te libertar e te transformar. Aleluias! Oh, pois leva a vida do próprio Deus, e este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor.
Palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Mais forte, igreja. É o nosso. Deus abençoe. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Vamos para a palavra. Nós vamos falar hoje sobre o Evangelho de Jesus Cristo. E de uma forma que o nosso coração, agora, nesse momento, através dessa palavra, ele possa se encher de fé e de esperança. Amém? Então eu trago uma palavra de fé nessa noite. Uma palavra que vai penetrar o seu coração, o seu espírito, e vai explodir dentro de você. Vai explodir só aquilo que tem que ser explodido. Amém? Aquilo que deve permanecer, permanece. Aquilo que deve sair, vai sair. Amém? Em nome de Jesus. Graças a Deus. Lucas capítulo 7, versículo 47, 48, 49 e 50. Esse é o texto base da nossa mensagem de hoje. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. São princípios, é a palavra de Deus, rema, sabe? Aquela palavra que vem direto do trono de Deus para as nossas vidas, e isso transforma. Isso faz com que milagres aconteçam. Faz com que realmente nós tenhamos uma experiência com Deus. A experiência com Deus, ela deve estar embasada com a palavra. Toda experiência com Deus, se ela não passar no crivo da palavra, ela não vale. Tudo que nós declaramos ou denominamos experiência com Deus, milagre, dizemos que vem de Deus, deve estar completamente, 100% ligado com a palavra, deve estar dentro da palavra. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E esse tema de hoje é sobre o Evangelho de Jesus Cristo. É sobre o que é o Evangelho, o que é a obra de salvação, o que é a obra. Qual é a vontade de Deus para a sua igreja, para aquelas pessoas que até mesmo ainda não o conhecem? Qual é a vontade de Deus? O que Deus está querendo levar para cada uma dessas pessoas, começando de nós e para aqueles que ainda não estão em Cristo? Lucas 47, 7, 47 em diante. Vamos para o texto bíblico então. Por isso, te digo, que os teus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Senhor Jesus, sobre a tua palavra, na obediência do teu Santo Espírito, guiado pelo teu Espírito, Senhor. Diante do Senhor, agora eu peço que o Senhor nos instrua, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos alcance o coração, que a nossa fé, Senhor, no dia de hoje, seja edificada. E pessoas aqui, Senhor, contrem a verdadeira fé, contrem o verdadeiro Evangelho. Eles precisam encontrar, Senhor, aqueles que ainda não encontraram o verdadeiro Evangelho. Eu creio que a partir da sua palavra, a partir dessa mensagem,
eles encontrarão, Senhor. Eles entenderão a tua vontade, a tua obra. Esconda-me em ti, Senhor. Que o Senhor fale e não eu. Que o teu Espírito fale à tua igreja. Que o Senhor opere através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema, como eu disse, é o Evangelho. Porém, o Evangelho nos faz lembrar sempre da palavra salvação. Sim ou não? Toda vez que nós falamos do Evangelho de Jesus Cristo, nós já vem na nossa mente, já vem no nosso coração essa palavra salvação. Muitas outras coisas também vêm, mas a primeira palavra que vem é salvação. Às vezes, algumas pessoas, até mesmo sem entendimento, julgam uma mensagem e dizem, ele poderia estar pregando sobre salvação. E na sua ignorância, na falta de entendimento, hoje, à luz da palavra, eu gostaria aqui de trazer o que significa a salvação. O que é a salvação? O que é o Evangelho e o que é a salvação? Essa palavra salvação, ou salvou, ou salvar, em algumas, ela conjugada de algumas formas, porque isso é um ato, é uma ação de salvar. Isso aparece no Novo Testamento 110 vezes, essa palavra salvar. Na realidade, essa palavra ela aparece 110 vezes, mas ela aparece no original. Ela aparece no original. E a palavra para salvação, no original grego, é uma palavra pequenininha. Sozo. S-O-Z-O. Sozo. A palavra salvar, ela é traduzida e ela foi escrita, toda vez que você lê lá no Novo Testamento, vai ser essa palavra, sozo. Porém, esta palavra, ela também é a mesma palavra usada para libertar e para curar. Isso nos mostra que a palavra salvação, que significa sozo, ou seja, a palavra sozo, que significa salvação, também é a mesma palavra usada para traduzir cura e libertação. Quando nós entendemos que a raiz dessa palavra, o que é a salvação, nós precisamos entender que a salvação ela engloba essas três coisas: salvar, libertar e curar. Isso foi o que Jesus, na cruz do Calvário, conquistou para nós. Eu gostaria de falar sobre a cura, sobre milagres, sobre libertação e também sobre salvação. O que eu quero ressaltar aqui e destacar é que não dá para separar salvação de libertação e de cura. Ou seja, o Evangelho de Jesus, ele é algo focado, é algo preciso. Não existe dois evangelhos, existe um evangelho. Muito menos 3 e muito menos 4. Existe um evangelho, o evangelho da salvação. Porém, a palavra salvação, nós precisamos entender que ela é sozo. E sozo significa salvar, curar, libertar. Pode também levar o significado de salvação completa. É uma forma, é uma maneira completa de salvar, estar a salvo. E aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, quando o Senhor Jesus diz no versículo 50, e disse à mulher, a tua fé te salvou. Nós temos aqui uma mulher pecadora. Nós temos aqui uma mulher que era uma meretriz. Ela tinha uma vida promíscua. Ela era uma pessoa completamente rejeitada pela sociedade, porque ela vendia o próprio corpo. E aqui, esta mulher, ela entra num lugar onde o Senhor Jesus estava, e ela entra completamente quebrantada.
veio sobre ela a convicção de que ela era pecadora. O coração dela se derreteu. Ela entendeu que ela realmente precisava de ser perdoada. Ela precisava se livrar daquela condenação, daquela sentença que ela carregava, como consequência do seu pecado. E ela vai aonde Jesus está, completamente quebrantada, convicta do seu pecado. E ali ela, sem palavra alguma, mas com um coração que era muito visível para Deus. E realmente aquele coração estava quebrantado, reconhecia os seus pecados. E ali aquela mulher dobra os joelhos nos pés de Jesus, como o texto aqui ele vai contar, e ela quebra um frasco, um vaso, que continha um perfume caríssimo. E aquele vaso, aquele perfume, se você for entender o quanto ele custava, o quanto ele valia muito. Era mais ou menos em torno de 1 ano de trabalho para comprar um perfume daquele. E era algo que ela tinha guardado de valor. Era algo que ela tinha muito apreço por aquilo. Era muito importante aquilo para ela. Era como se fosse uma poupança, uma provisão para a própria vida dela, para o próprio sustento dela. Ela poderia vender aquilo. No entanto, que nós temos um certo discípulo que depois vai comentar: nossa, Senhor, nós poderíamos ter vendido esse perfume e ter usado esse dinheiro para os pobres, para dar aos pobres. Na realidade, Judas ele estava interessado em roubar, porque era isso que ele fazia. Ele era o tesoureiro. Ele era o discípulo que cuidava daquilo que entrava, né? Daquelas pessoas que ofertavam. Tudo isso era feito o controle por ele, e ele roubava. Ele era corrupto. Ele estava ali no meio dos 12, porém ele tinha toda uma ação demoníaca nele. Isso nós sabemos que era para que se cumprisse a Escritura. Mas assim, esse não é o foco da mensagem. Então, aquela mulher, ela se quebranta aos pés de Jesus, e ela chora, derrama o perfume e enxuga com os cabelos. Aquilo chama a atenção daquelas pessoas que estavam ali próximos, inclusive de um homem que ficou ali julgando no seu coração, e julgando que o Senhor Jesus não era profeta coisa nenhuma. E ele chegou a comentar com ele mesmo, ele falou: se Jesus fosse profeta mesmo, ele saberia que essa mulher era uma pecadora e ele não poderia aceitar isso. Porém, ele não entendia nada sobre Jesus. Ele não entendia nada sobre o que é a obra de Deus e para que Jesus havia vindo. Ele estava ali com o seu coração endurecido. O problema de uma pessoa com o coração endurecido é que ela não vai entender nada. Mesmo estando diante de Jesus, mas ela não vai entender. Ela não vai compreender. Ela vai estar próxima, ela vai estar no meio, mas ela não vai entender. O milagre vai passar raspando na vida dela, mas não vai acontecer porque o coração está endurecido. Mas aquela mulher ali, aos pés de Jesus, o seu coração estava completamente quebrantado. Ela tinha a convicção. Ela teve algo que precisa acontecer na nossa vida. Se a convicção de pecados ainda não ocorreu no seu coração, isso precisa acontecer. Você precisa estar convicto dos seus pecados, das suas ofensas para com Deus. É muito comum a gente ser convicto do pecado dos outros, mas a convicção dos próprios pecados, a convicção pessoal dos pecados, é isso que faz com que aconteça uma experiência com o Senhor Jesus. Isso é que faz com que a obra de Deus, ela seja realizada na nossa vida. E aqui, eu resumi o texto, porém, eu quero chegar no versículo 50. O Senhor Jesus ali, ele perdoa aquela mulher, ele diz para ela: a sua fé
te salvou. A fé daquela mulher havia salvo dos seus pecados, da sua natureza pecaminosa, do seu passado, aquele passado negro, aquela conduta de vender o próprio corpo, de se prostituir, né, e de ganhar a vida daquela forma. O passado dela, ele foi apagado a partir daquele momento, no momento em que ela encontra a salvação em Cristo Jesus, ela se torna uma nova criatura. E ali o Senhor Jesus diz para ela: a sua fé te salvou. Quando o Senhor Jesus, indo para a casa de Jairo, ele encontra uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que há 12 anos sofria com uma enfermidade gravíssima, uma doença, e ela já havia gastado tudo com os médicos. A palavra diz que o Senhor Jesus parou no meio da multidão e disse: alguém me tocou. E ali os seus discípulos o censuraram, dizendo: Senhor, mas as multidões te apertam. E o Senhor pergunta: quem me tocou? E Jesus diz: mas alguém me tocou de uma forma diferente, porque de mim saiu poder. Eu senti que de mim saiu poder. E quando o Senhor Jesus ali olha e vê aquela mulher trêmula, que acabara de ser curada, o Senhor Jesus se dirige para ela, e o Senhor Jesus diz para ela: a tua fé te salvou. Perceba que, mais uma vez, o Senhor Jesus diz: a tua fé te salvou. Essa palavra, a tua fé te salvou, aquela mulher foi o quê? Curada. Nós falamos de uma que foi perdoada dos seus pecados, que foi liberta ali, provavelmente de uma possessão demoníaca que a levava a se prostituir. Ali nós temos o Senhor Jesus dizendo: a tua fé te salvou. A mesma palavra o Senhor Jesus usa e diz para aquela mulher que acabara de ser curada, e diz: a sua fé te salvou. A palavra que nós temos ali é sozo. Percebe que a tua fé te salvou. A tua fé, o Senhor Jesus poderia ter dito para aquela mulher do fluxo de sangue: a tua fé te curou. Mas ele usou a mesma palavra, sozo. Porque o Senhor Jesus, ele é o Salvador, ele veio para salvar. Porém, essa palavra salvação, ela inclui libertação. Ela inclui cura. Ela inclui salvação do corpo, da alma e do espírito. Percebe que é uma obra de Deus completa na nossa vida. A palavra salvação é uma obra completa. Então, como que, agora eu quero entrar aqui, eu quero trazer vocês para um raciocínio, e eu quero falar sobre cura divina. Agora você já entende que eu estou falando do quê? De salvação. Percebe? Agora eu vou começar a falar de cura divina, porém você vai entender que o pastor continua falando de salvação, porque a palavra é a. Então se eu falar, seja curado, eu estou falando para você o quê? Sozo. Se eu falar para você, seja salvo, a tua fé te salvou, eu estou falando o quê? Sozo. Se eu falar para você, seja livre agora de algum mal que tem te atormentado, eu estou falando para você o quê? Sozo. Agora eu te pergunto, quem aqui crê que Jesus, ele te salvou, ele derramou o sangue, e você que crê em Jesus, quem aqui crê que você está salvo pela graça? Quem aqui crê que mediante a sua fé, pela graça você é salvo? Quem crê que você é salvo pela graça? Essa palavra salvo, ela é sozo. Quem está entendendo? Agora, raciocine comigo, meus queridos. Como que você crê que você é salvo e não crê que você também é curado? Explique isso. Se a palavra é a mesma, se Jesus é o mesmo, perceba que Deus é tão perfeito que a palavra salvação é a mesma palavra usada para libertação, para cura
e para salvação. É a mesma palavra. Então, você crê na salvação, sim ou não? E por que você não crê na cura? Por que quando chega no momento da cura, ou quando se trata do tema cura, muitos de nós, por aí afora, eles pensam ou dizem, quando se trata de cura, a palavra eles dizem o seguinte: se Deus quiser, eu serei curado. Entenda uma coisa, eu quero trazer alguns princípios e o primeiro é: você foi salvo através da obra de Cristo na cruz, através do sangue de Jesus. Você aprendeu aqui que essa palavra salvo, sozo, é a mesma palavra para cura e libertação. Então eu quero dizer aqui que você já foi curado pelas chagas de Jesus. Eu quero dizer aqui que você já foi liberto. Eu quero dizer aqui para você, princípio número 1, se você estiver anotando, princípio número 1 de cura divina, é a vontade de Deus que todos sejam curados. Você precisa entender que a vontade de Deus é que você seja curado. A vontade de Deus é que sim, Deus te diz sim, Ele quer, não é se Deus quiser, eu serei curado. Você já foi curado, porque Jesus já foi crucificado, Jesus já derramou o seu sangue, Jesus já foi sepultado, já ressuscitou, e Ele já te salvou, pela graça mediante a... Então, quando nós lemos Efésios, capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, e mediante a fé, essa palavra pela graça sois salvos, essa palavra salvos é sozo. Então, você precisa se apropriar da salvação completa na tua vida. Você precisa se apropriar mediante a fé. Você precisa se apropriar daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Como que eu creio que eu estou salvo e não creio que eu também fui curado? Não há como fazer isso. O diabo vai zombar de uma pessoa que ela crê que está salva, mas não crê que já foi curada, que não crê na libertação. Uma pessoa que não resiste à doença com a sua fé, que não se impõe, que não usa essa palavra para se impor contra a doença, ou contra o pecado, ou contra os demônios. Uma pessoa que não se impõe com essa fé, com esse entendimento, ela não conseguirá vencer a Satanás. Por que eu digo isso? Porque princípio número 2, o número 1 é que é a vontade de Deus que você seja curado. Princípio número 2, não foi Deus que colocou a doença. Nós precisamos entender isso e nunca mais podemos esquecer que não foi Deus que colocou a doença. Não foi Deus que colocou a enfermidade. Quem coloca a doença, quem coloca a enfermidade é quem? É Satanás. Por isso, quando nós nos posicionamos diante de uma enfermidade, diante de um demônio, diante de uma situação, nós temos que exigir que no nome de Jesus Cristo ele saia. Eu tenho que exigir, doença, em nome de Jesus, saia. Por que eu devo exigir e por que eu posso fazer isso? Porque eu não estou exigindo para Deus. Percebe, meus queridos? Eu não estou exigindo, eu não estou sendo arrogante para com Deus, muito pelo contrário. Eu estou crendo na sua obra. Eu estou reconhecendo a sua obra. Eu estou aceitando a sua obra. Quando nós aceitamos Jesus, nós estamos aceitando aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário para nós. Quando nós recebemos Jesus como o único e suficiente Salvador, nós não estamos recebendo um feitor sobre as nossas vidas, e sim um Salvador. Tem muita gente que parece que às vezes fica em cima do muro para não se entregar para Jesus, como se ser cristão fosse ser um escravo. E isso é uma mentira.
Isso, com certeza, é um pensamento demoníaco na sua cabeça, que ser cristão é você escravo. Isso é um pensamento diabólico. Ser cristão é receber, é se apropriar da obra de quem? De Cristo na minha vida. E a obra dele é o quê? É uma obra salvífica, é uma obra de salvação. E qual que é a palavra? Sozo, salvação, cura, libertação, restauração. Então eu posso exigir, eu posso orar, e eu posso exigir que o meu casamento seja restaurado, porque eu não estou exigindo para Deus, entenda isso. Eu não estou colocando Deus na parede, eu estou exigindo para o demônio que está agindo. Eu estou exigindo para o diabo, eu estou exigindo para a doença, eu estou exigindo para a cegueira. Entenda que Jesus, ele tem, se você precisa de um rim, no mundo espiritual, Jesus conquistou um rim novo para você. Jesus, ele conquistou um coração novo. Se o seu coração está palpitando, está com problema, está com taquicardia, se você tem um problema no coração, um problema no fígado, pela fé você pode se apropriar de um fígado novo. Pela fé você pode se apropriar de olhos novos, de ouvidos, de tímpanos, de córneas. Pela fé eu posso me apropriar de um novo sangue para a minha vida. Eu posso exigir diabetes, eu exijo. Entenda esse princípio. Para você exigir, você precisa ter esse conhecimento. Você precisa ter esse entendimento sobre salvação. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus ele respondeu aos discípulos de João, ele disse assim, Mateus 11, versículo 5. O Senhor Jesus disse: Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Queridos, quando nós vamos anunciar o Evangelho, nós precisamos ter entendimento do que é o Evangelho, porque eu vou levar uma informação, eu vou levar algo precioso. E aqui nós temos um exemplo de 2 discípulos, eu acredito que eram 2 discípulos de João, que eles vão levar um recado de Jesus, eles vão levar o Evangelho, a informação sobre o Evangelho. E ali o Senhor Jesus disse para eles assim, e Jesus respondendo disse-lhes, Ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos, os surdos, os mortos, e aos pobres. Jesus poderia ter falado aqui para os discípulos, vai e diga para João que os cegos são salvos. A palavra é a mesma. Que os coxos foram salvos, a palavra é a mesma. É a mesma palavra. Então, nós precisamos entender que a obra de Jesus, a vontade de Deus é que você seja curado. A obra de Jesus, ela já contemplou e ela já inclui a sua cura. Ela inclui que você se aproprie pela fé da sua cura, de libertação, de salvação, ou seja, Deus, ele derramou sobre a sua vida algo completo. Não falta para Deus fazer, ele já fez. Quando o profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 11, ele fala a respeito de Jesus, ele diz que o Senhor Jesus, depois de haver concluído a sua obra, ele olharia e ficaria satisfeito. Ele ficaria satisfeito pela sua obra, porque ele concluiu. O Senhor Jesus, quando ele estava na cruz, ele disse, Pai, está consumado. Ele disse, está consumado. Ele disse, no grego significa está totalmente pago. Está completamente pago. Está totalmente pago. Está concluído. Não falta mais nada. Falta alguma coisa?
E por que que quando se trata de cura, nós ainda, muitos, né, não é o nosso caso aqui que vocês já estão aprendendo, não é o meu caso que eu também já aprendi, mas existem muitos cristãos que dizem da seguinte maneira: se Deus quiser, eu vou ser curado. Se Deus quiser, é mais ou menos assim. Tipo, Deus não quer. Quando Deus quiser, eu vou ser curado. Queridos, o princípio é, você precisa crer que você já foi curado. E a Bíblia diz isso, não sou eu que estou falando isso. No versículo 4 diz: pelas suas pisaduras, Isaías 53, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia diz, coloca o texto aí de Isaías 53. Coloca o texto, eu não ia lê-lo, mas eu vou ler porque não tem como. Tem como, a gente precisa dar base, a gente precisa pregar o verdadeiro evangelho. Precisa falar daquilo que que nos foi dado de graça. Está disponível. Eu estava falando, né? Se uma pessoa tem lá um problema, câncer, um câncer, por exemplo, um câncer no sangue, seja lá o câncer que for, pela fé, você pode se apropriar da cura. Você pode se apropriar pela fé, porque o Senhor Jesus conquistou isso na cruz. Então não é se Deus quiser. Você pode crer, você precisa crer que você já foi curado. E que você agora pode tomar posse mediante a fé. Pela graça, mediante a fé. Isaías 53 diz no versículo 4: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas. Então na cruz Ele levou os nossos pecados. Amém? Ele nos salvou da condenação. Ele nos salvou dos nossos pecados e delitos. Então Ele nos salvou, Ele nos curou, Ele nos libertou. Essa palavra é a mesma. Curou, libertou, salvou, é a mesma palavra. Jesus fez tudo isso na cruz. Ele conquistou tudo isso que nós estamos falando. E às vezes dá uma impressão que a palavra salvação, ela é uma outra palavra, diferente de cura, diferente de libertação. E por isso nós vemos muitos crentes que não eram para estar carregando uma doença, carregando uma enfermidade e até mesmo endemoniados. Não era para estar. Existe, nós vemos, não era para ser assim, por quê? Porque o Evangelho, ele já inclui que isso já aconteceu, já nos foi dado, e nós podemos nos apropriar pela fé. Amém? Então no versículo 4, no versículo 5, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados, nós não seremos sarados. Você não vai ser curado, você já foi curado. Você não vai ser liberto dos demônios, você já foi liberto. Você precisa crer que isso já aconteceu. Você precisa agora exigir que o diabo, que a doença, você exigir isso. Você não está exigindo para Deus, você está falando para a doença, você está falando para o mal, para a miséria, você está falando para aquele sangue velho, né, para aquela doença no sangue, está exigindo doença. Eu falo com você, eu exijo em nome de Jesus que você vá embora. Em nome de Jesus, eu já fui curado pelas chagas de Cristo, pelas suas pisaduras, eu já fui sarado. Quando essa palavra, ela entra na minha vida, quando eu me aproprio dessa palavra, quando eu creio nela, meus queridos, muitos dos que ministram cura divina, muitos que já ministraram com grande poder e unção, foram pessoas que estavam condenadas à morte, e que creram nessa palavra, creram, leram,
pessoas que estavam no leito. Existem relatos de pessoas. Eu, por exemplo, esses dias estava lendo um relato de um grande homem de Deus, que a história dele, ele tinha 16 anos e ele tinha 6 meses de vida, leucemia e uma deficiência no coração. Ele estava condenado a, no máximo, ele teria 6 meses de vida. E ali, a única coisa que ele podia fazer mal, era ler a Bíblia. E olha, detalhe, ele era batizado numa igreja tradicional. E ali, só que ele era batizado e ele era um crente, né? Porém, ele não conhecia, ele não tinha entendimento de que isso está liberado para as nossas vidas. Isso já nos foi dado, é um direito. Você pode crer nisso, se apropriar e ser curado agora, se você crer. E ali, ele leu o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Quando diz que, não precisa colocar não, ele leu, estou contando a história. Quando diz que se nós orarmos ao Senhor, no nome de Jesus, nós receberemos. Aí ele já, só nessa palavra, ele já, peraí, quer dizer que se eu orar, se eu pedir para Deus, no nome de Jesus, eu recebo, recebê-lo-eis. Se pedirdes alguma coisa em oração, crendo, recebê-lo-eis, recebereis. Ele pegou essa palavra. Depois ele foi, leu lá em Isaías, onde nós acabamos de ler. Ele falou, peraí, eu estou condenado à morte, eu tenho 16 anos de idade. Eu já sou um cristão entre aspas. Eu estou condenado e eu estou vendo aqui que o Evangelho diz, a palavra de Deus diz que eu já fui curado, que eu posso orar, que eu posso pedir, e ali ele começou a orar. Sobre essa palavra, ele orou baseado nessa palavra. Percebe que a fé, ela só é fé se ela estiver embasada na palavra de Deus, no Evangelho, em Jesus. Uma fé sem entendimento, ela não vai ter eficácia. A fé, ela precisa compreender, ela precisa ter, a fé depende de uma palavra de Deus. Sem que tenha uma palavra de Deus, também não pode existir fé. Então, por exemplo, como Deus falou nas Escrituras, então sobre a palavra que Deus falou, então agora sim eu posso ter fé. Então agora o que eu creio eu posso chamar de fé, porque Deus falou. Então a fé só é fé depois que Deus fala. Então quem falou que nós já fomos curados? Foi Deus, foi Jesus. Quem disse que nós já fomos salvos? Se nós crermos que pela graça, mediante a fé, nós podemos crer em Jesus e nos apropriar da salvação. Quem foi que disse? Jesus, a Escritura. Então, quando a minha fé está baseada na palavra, não há nada que possa impedir que eu receba, que eu me aproprie. A única coisa que pode me impedir é que eu decida não crer nisso. Só que a Bíblia diz que tudo que é feito sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que tudo que é feito sem fé é pecado. Então nós precisamos crer no Evangelho. Nós precisamos crer na salvação. Nós precisamos crer. Nós precisamos pregar sobre isso. Querido, irmão, irmã, é a vontade de Deus que você seja curado. É a vontade de Deus que a cura se manifeste na sua vida, porque na realidade curado você já foi. A palavra já está dizendo que você já foi. Você já foi liberto do diabo, dos demônios. Você precisa crer nisso, se apropriar disso. Amém? Então você precisa crer no Evangelho. A Bíblia diz que os discípulos, eles foram enviados pregando o Evangelho às nações, o Evangelho da salvação, o Evangelho do arrependimento, o Evangelho que salva o pecador, o Evangelho que cura, o Evangelho que restaura, o Evangelho que transforma, o Evangelho que nos faz de nós novas criaturas. O Evangelho ele está sendo oferecido para nós de graça. O Senhor ele está aqui hoje, e hoje você pode sair daqui com uma experiência de cura, com uma experiência de libertação.
Você pode sair daqui hoje, se você crê na palavra, você sai daqui hoje curado. Se você crê na palavra, você sai daqui hoje salvo, você sai livre dos pecados, você sai liberto dos demônios, você sai daqui leve, você sai daqui com o seu coração cheio de paz, porque isso foi conquistado na cruz, e você precisa crer, e você precisa se apropriar pela fé. Bendito seja o nome do Senhor. A cura é a vontade de Deus. E nós, quando não pregamos que isso é um direito conquistado, nós estaremos negando o Evangelho se fizermos isso. Quando nós não pregamos que a cura já aconteceu, que é da vontade de Deus, nós estamos negando o Evangelho, ou seja, isso é uma ofensa para Deus. Eu digo mais, se Deus quiser eu serei curado, é uma ofensa para Deus. É uma ofensa. Você precisa crer que você já foi curado. O milagre ele acontece quando nós cremos na palavra do Senhor Jesus, quando nós cremos no Evangelho. O Evangelho é o mesmo. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, nós temos aqui mais uma vez essa palavra sozo. Diz assim: e portanto, não há salvação em nenhum outro, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos humanos pelo qual devamos ser salvos. Essa palavra que está aí é sozo. Não há nenhum outro nome. Do nome de quem que o apóstolo está falando aqui? O apóstolo Pedro está falando isso aqui. Foi uma pregação. E ele está dizendo que não há nenhum nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos. Então, sejamos, vamos parafrasear. Perceba que quando eu falo aqui, sejamos curados, eu não estou distorcendo a palavra. Se eu falar aqui, sejamos libertos, nós não estamos distorcendo a palavra. E se nós falarmos aqui salvos, na verdade, quando eu falo salvo, eu só estou falando salvo de tudo isso. Eu estou colocando, quando eu falo sozo, eu estou incluindo todas essas palavras em uma só. Então, curado, liberto e salvo, se eu tiro a cura, eu estou distorcendo o Evangelho. Se eu tiro a libertação, eu estou distorcendo o Evangelho. Se eu tiro a salvação do pecador, queridos, todo pecador, ele pode ser salvo. Ele tem o direito de ser salvo se ele crer e se arrepender dos seus pecados. Pode ser o mais vil pecador. Existe salvação para o mais vil pecador, assim como existe cura para aquela pessoa que está desenganada. Existe cura, existe libertação para aquela pessoa que está endemoniada. Da mesma forma que existe salvação para o pecador. Então, o que a palavra está dizendo aqui, não há outro nome pelo qual importa. Então, através do nome de Jesus, o segredo então está no nome de quem? Então, no nome de Jesus eu sou salvo. Pelo sangue de Jesus, pela obra de Cristo, pelo nome de Jesus eu sou curado. Pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus eu sou livre. Amém? Então nós somos livres pelo nome de Jesus. Então nós somos curados pelo nome de Jesus. E nós somos salvos pelo nome de Jesus. Então o nome de Jesus, o Senhor Jesus, a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, ela veio nos dar de graça isso, tudo isso que nós falamos aqui. E digo mais, bendito seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 8, versículo 2. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou e de joelhos clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. O que Jesus disse para ele?
sim, eu quero, fica limpo. É ou não é da vontade de Deus? Jesus veio para isso. Atos capítulo 10, versículo 38. Vamos dar mais base e muita base bíblica. Atos capítulo 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, essa palavra virtude também é a mesma palavra para poder. Essa palavra aqui é uma palavra grega, energemata, que significa poder, energia. Amém? Também, essa palavra também, ela tem uma tradução grega de dunamis, poder, é a mesma palavra usada para dinamite. Então, Deus ungiu ao Senhor Jesus de Nazaré com muito poder. Você pode ver, o diabo ele é muito poderoso no mundo. Só que o poder que nos foi dado, ele está sobre o poder do maligno. Então nós temos poder acima da doença, dos demônios, do pecado também. A graça, ela é derramada sobre nós, nos dando virtude e poder para que a gente possa vencer tudo, inclusive o pecado. A graça, ela é condições para ter uma vida completa em Deus, uma vida plena em Deus, uma vida onde você conheça a cura, conheça a libertação, conheça a salvação, conheça uma vida de santidade também. E aqui diz assim: o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com. Então aonde Deus está, existe o que? Salvação. Aonde Deus está, existe o que? Cura. Existe o que? Sozo. Existe o que? Libertação. Os demônios gritam e saem, a doença sai, o caroço desaparece, o câncer desaparece, o sangue é trocado, o sangue contaminado é trocado por um sangue novo, entendeu? O paralítico anda, o morto ressuscita, porque aonde Deus está, aonde o nome de Jesus ele é reconhecido, ele é crido, aonde nós cremos realmente no Evangelho e na salvação, nós temos tudo isso. E quando nós não cremos, nós não desfrutamos. Muitas pessoas não desfrutam porque não sabem, mas agora você sabe. Então agora você pode crer que é sim, Jesus quer sim que você seja curado. Jesus não quer que você seja uma pessoa dependente de remédio. Jesus não quer que você seja uma pessoa problemática. Ele veio, Ele já te curou, Ele já te salvou. E você precisa crer nisso. Você precisa crer. Então a unção de cura, ela é derramada sobre a sua vida. O poder de Deus é derramado sobre a sua vida. O poder de Deus, a unção é derramada sobre a sua vida. E você é salvo, você é livre, você é curado. Você é completamente curado. Amém? O cego passa a ver, o surdo passa a ouvir. Amém? Você é curado. Muitas pessoas, elas são curadas também pelas mãos dos médicos, mas muitos também são curados instantaneamente, pelo poder de Deus. Agora, a cura, ela deve e ela já aconteceu, seja de um jeito, seja do outro, seja Deus dando sabedoria para o médico. Amém? Agora que a cura acontece, acontece. Tem pessoas que elas não tinham diagnóstico, depois da oração, depois de crer, o médico vai e descobre. Na realidade não é que o médico descobriu, na realidade é que operou-se a unção de cura e agora aquela pessoa será curada. E muitos são curados mesmo ali, ó, pum, na hora. Muitos que creem, já recebem, já são curados. E hoje, eu quero agora, já nesse momento, eu quero ministrar a cura divina sobre a sua vida.
Eu quero ministrar sobre a sua vida libertação e cura. Eu vou orar especificamente por cura nessa noite. E também por algum ente querido que esteja no hospital, ou na UTI, ou internado, ou numa CTI, ou, enfim, esteja sofrendo com alguma enfermidade. Você sabe agora que Jesus, Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos curar. Ele veio para nos libertar, e Ele fez isso na cruz, Ele conquistou isso, Ele não perdeu, Ele não falhou, e Ele merece que isso aconteça na sua vida, porque Ele disse que olharia para a obra dEle e ficaria o quê? Satisfeito, ou seja, a obra dEle não tem erro, a palavra de Deus é inerrante. Pastor, por que muitas das vezes não acontece? Muitas das vezes porque não é pregado, mas nós precisamos pregar. E através da pregação, a fé é gerada. A fé é gerada sobre a palavra, o milagre acontece. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus.